Hello, hello, Eduardo. Hello, how are you? I'm doing great. Can you hear me okay? Yes, I can hear you. Okay, fine. Perfect. Eduardo, it's a pleasure meeting you. And first of all, I'd like to say that for my prospects, I always give the option for this first conversation to be in Portuguese or in Perfect. English. How do you prefer? Uh, I think I prefer in English, but I need Portuguese too. Okay. Just so you know, my classes are in Okay. English. Okay? Yeah, My okay, classes are all in perfect. English. Just this first conversation because the idea Okay. is for us to know each other. Oh, Understand? but in Portuguese is perfect for me. I think it's important. I explain my. Uh, ok, vamos em português. Mas pode ficar É, tranquilo, que provavelmente vai ser a última vez que você ouvir minha voz em português. Não tem problema, não tem problema. Vai ser bom para a gente conseguir se explicar. Eu, primeiro, fiz inglês, acho que a vida inteira em escola, e nunca levei tão a sério e nunca consegui, de fato, ter o inglês fluente. Então, era inglês para passar prova, mesma coisa no trabalho. Hoje, eu preciso, de fato, de inglês para o meu trabalho, para viagens, e eu sempre fui indo e vindo. Então, fica aquela situação onde eu tenho um inglês que eu consigo me comunicar, entendo mais ou menos o que está acontecendo, mas segurança para me posicionar no trabalho é super complicado, até por ter dislexia, é muito complexo para mim aprender uma nova língua. Então, a parte de gramática e tal é difícil, e quando eu estou numa viagem, a conversa é rápida. Então, eu demoro, até viajando com a minha esposa recentemente, a gente estava em Nova York, e na parte do hotel, eu deixei ela tentando conversar, também o inglês dela não é muito bom. E aí, quando ela virava e falava, você entendeu? Eu precisava daquele tempinho de ter ouvido, ela tentar para poder, de fato, entender o que estava acontecendo no contexto. Conseguia entender e aí sim responder. Então, eu acho que hoje o meu grande desafio é esse. Eu faço Duolingo um tempão, tudo que tem para fazer, só que a conversa é outro ponto, né? Isso é muito complicado. Então, pelo que eu entendo, você está se esforçando desde que você consegue. Do Sempre jeito que eu tenta. consigo. Exato. Exatamente. Perfeito, perfeito. Muito bem, Eduardo. Então você falou o seu. Qual seria o objetivo principal hoje para o inglês? O meu objetivo principal é trabalho. Trabalho hoje no Itaú e, vez ou outra, a gente tem interações com algumas agências, Accenture, Fiord, que tem braços nos Estados Unidos, e aí preciso falar. Eventos, então eu também vou bastante para SXSW, outros eventos, e normalmente o que eu faço gravo, ponho num tradutor e passo para o português, e aí depois eu vou usando GPT e vou me organizando. Até aí, beleza, eu consigo absorver bastante de uma palestra, mas a conversa do evento eu perco tudo. Então, isso é super complexo para mim. Trabalho acho que é a principal parte. E a segunda parte é poder viajar com um pouco mais de tranquilidade. É sempre muito tenso as férias, eu gosto, mas é um pouco tenso, porque eu falo, meu, se acontecer alguma coisa, como a última vez que eu fui viajar, foi 4 horas na Apple para trocar um iPhone. Então você percebe que a coisa ficou complicada, eles não entendem. Teve a situação que eles não acreditavam que ia dar certo passar o eSIM da Vivo para lá, e eu falei que daria certo, e eles falam, não vamos fazer a troca, vamos primeiro vender e depois a gente faz a troca. Eu falo, não, quero fazer a troca. Pronto, 4 horas nessa história, porque a gente não conseguia se entender. Então, são situações como essa que eu não quero mais passar. Beleza, beleza, eu entendo. É frustração, acho que é o maior caso também, né? É muito frustrante, até porque tem dias e dias. Tem dias que eu desenvolvo melhor, tem dias que, nossa, trava. Então é muito frustrante. De verdade, você pegou o ponto, é super frustrante, só que dessa vez eu decidi que vou enfrentar a frustração e vamos se frustrando mesmo. Eu vi aqui no questionário que você preencheu que você, Perfeito. você pretende.
chegar no seu objetivo de 1 a 3 meses. Por que esse tempo? Não, ali foi, acho que na hora que estava respondendo, não tem um tempo fixo. Eu vou participar de alguns cursos nesse primeiro semestre, mas isso não está atrelado. Eu vou do jeito que eu consigo mesmo fazer os cursos, usando o tradutor do Teams, os meus recursos, porque não tem uma expectativa que em 3 meses eu vou conseguir estar fluindo. Com certeza eu vou estar entendendo melhor, com certeza eu vou estar conseguindo me comunicar melhor, mas eu não tenho esse objetivo correndo, não. O que eu preciso, de fato, é falar inglês e continuar praticando. Então, não é algo que depois que eu consigo, eu acho que vai parar, não. Tem que continuar praticando, tem que continuar, e eu estou disposto a isso. Perfeito. Perfeito. Eu pergunto que eu quero saber se tem algum objetivo a, a curto prazo. A curto prazo, em março, eu tenho um curso que eu vou fazer no IFE, e em março também vou para a SXSW. Então, são dois eventos que, de fato, eu vou precisar bastante do inglês. Então, o que de fato der uma aperfeiçoada até lá vai me ajudar muito. Tranquilo, tranquilo. Eu gostaria de entender um pouco melhor sobre a sua profissão, sua rotina em si, mas antes, você tem Ah, alguma dúvida que você viu pelo meu perfil? Eu vi que você comentou que você gostou, mas ficou alguma dúvida? Algum ponto que você não, gostaria de conversar sobre? eu gostei bastante os pontos que você trouxe sobre ter a confiança e ter uma estratégia de fato para Sim. conseguir montar isso. Isso eu acho que é a parte mais importante, porque eu não quero ter o inglês nativo. Eu quero só me comunicar, só entender, só de fato ser isso, e eu acho que isso envolve criar uma estratégia. Então, eu não tenho pergunta, mas esses são os pontos que me chamaram bastante atenção ali. Então, porque um ponto que eu acho que as pessoas às vezes não entendem, que eu tento ensinar, que eu tenho que passar para os meus clientes, muitas pessoas acham que fluência é tudo, né? Só ter fluência que você vai virar presidente da Google. Exato. Mas a questão é, se fosse assim, pessoas e empresas que falam português, não tem problema algum de subir. Mas por quê? Qual Exatamente. que é a questão? A questão é que não é só o nível de gramática, o nível de fluência que você tem, mas sobre comunicar, como que você se comunica, né? Perfeito. Então, E é interessante você falar isso, desculpa te interromper, imagina, é porque tranquilo. eu trabalhei com Marcelo Marer, era um executivo de design, ele estava no Yahoo, quando eu trabalhei, ele passou por Yahoo, estava na Intel e veio para o Walmart, eu trabalhava no Walmart, e ali eu dava meus pulos para conseguir falar inglês, eu trabalhava mais aqui na América Latina, trabalhei com ele um tempão, e aí ele voltou, falou, acho que ele estava voltando para o Google, e aí ele falou, cara, vou te dar um toque. Você é um dos melhores profissionais de design que eu já trabalhei, aqui e fora. Ásia, Estados Unidos, Europa, já trabalhei em todos esses lugares aqui, e de todos você é um dos melhores. Só que tem um ponto. A sua força, é como você falou, está na comunicação. A maneira que você consegue se colocar dentro das reuniões e tal, é a sua maior fortaleza. Só que você não tem isso no inglês. O dia que você tiver isso, o mundo é pequeno para você. Então, E você essa que é falou uma tudo. frustração, né? Porque o que eu mais ouço é, por exemplo, uma pergunta que eu faço: qual que é a diferença do Eduardo, falante de português, e o Eduardo, falante de inglês? Pois é, eu acho que total, né? Eu consigo gerar impacto quando eu estou em português, escolher as melhores palavras, conseguir fazer a leitura, o que está acontecendo ali no background, e aí usar as palavras e entendendo onde eu estou gerando impacto. No inglês, só estou tentando passar uma ideia, não tem impacto, não tem nada. Exato, exato. Eu acho que aí vem também uma raiz muito grande da frustração. Quando você já é bom, quando você tem uma comunicação boa, você não consegue expressar. O que eu mais ouço, as dores que eu mais ouço, é essa de não conseguir me expressar. Eu sou bom em comunicação em português. Eu não consigo ser uma pessoa animada que eu sou em português. Não consigo ser, é muito comum também. Não consigo ser engraçado em inglês. Eu ouço muito isso. Exato, exato. Então, é uma dor muito comum, porque isso tira parte da sua personalidade, né? Então, nós temos o Eduardo, que é um ótimo comunicador. Você tem uma boa
um conhecimento técnico também, mas é a comunicação que te diferencia do demais. Aí quando entra no inglês, você perde completamente essa diferenciação. Exato. E, Nossa, pegou. e você deve ter muito isso também. Mas muitas pessoas falam que o conhecimento técnico é o melhor. Conhecimento técnico é o melhor, você tem conhecimento técnico. Por que todo mundo tem conhecimento técnico? Mas não é todo mundo sabe Concordo. comunicar, não é como todo mundo que sabe expressar esse conhecimento. Então é uma coisa muito comum. E eu digo isso como propriedade, perdão, porque eu não sabia, eu não estudei para ser um comunicador desde criança, né? Eu só, sei lá, eu sempre me coloquei, né, em situações que meus pais são muito comunicadores, também minha mãe comunica muito bem, e eu só fui aprendendo, eu fui percebendo que as pessoas estavam elogiando meu jeito de comunicação, eu comecei a ir a fundo, aí eu comecei a estudar sobre. Então, Ah, que legal. muitas vezes nós somos comunicadores e nem entende porque mas chama tanta atenção das pessoas que eles não sabem nem o que a gente está falando, mas todo mundo presta atenção. Exatamente, exatamente. Só uma dúvida, você falou que trabalhou no Walmart. Walmart ou no Maxi? No grupo Maxi? Não, no Walmart Global E-Commerce, Ah, trabalhava tá. no time da América Latina aqui no Brasil, mas com muita comunicação com o time de São Bruno, vezes ir ali para o Arkansas, mas mais com o time de São Bruno. Mas tudo por e-mail, e aí a gente vai sobrevivendo o tradutor, né? É uma dúvida que eu tenho um cliente que ele era parte do board do grupo Maxi. Ah, tá. Não, É, mas aí não. nada a ver. Era, É, não, era até porque a ligação que a gente tinha no digital com o varejo físico tem uma separação. E aí esses é, grupos iam tendo essa separação. Então não tinha ligação, não. Era ligação direta ali com a morte global. entendi. Muito bem. Então, você comentou uns pontos interessantes sobre comunicação, e eu acho que você conseguiu entender já quão importante é isso e quão não tem nada a ver com inglês. E é isso que eu falo para os meus clientes. Não adianta você focar em ter fluência. Todo mundo hoje quer ensinar fluência. E esse é um dos Perfeito. motivos que eu saí também de escolas e método profissional, porque não faz sentido. Não faz sentido ter o inglês se você não sabe se comunicar. Então, eu tenho muitos clientes que são muito avançados. Sabe, nível C1, C2. Eu tenho clientes já nível é nativo. Só que não Caramba, adianta, não tem comunicação. Se o problema fosse fluência, não existiria curso de comunicação em português para brasileiro. concordo E, muito. e comunicação é uma técnica. É, e o interessante também é que o que nós vamos usar na aula pode ser usado também em português. Muitos clientes meus usam as nossas técnicas para o português, porque comunicação é universal. O problema é que você tem Perfeito. que aprender a ser universal na comunicação. Essa que é a questão também. Então, parte do conceito das aulas sobre o que nós conversamos não é só sobre falar, não vamos só falar, mas é você entender como se comunicar, como expressar o seu pensamento de jeito que a pessoa entenda. E para isso tem várias técnicas, como por exemplo, entender quem que é o público que está falando, entender os pontos importantes para o seu público, como que ele pensa, como que você, só por exemplo, você trabalha na parte de online, você trabalha muito com o time técnico e o time de design, Perfeito. certo? Perfeito, Que perfeito. E os são executivos, né? Bastante com os executivos aí a visão negócio, business, demais. Então isso. eu fico essa interface, time técnico e os executivos que falam de negócio, mas é isso mesmo. Você fala com design também? Falo com design também porque eu sou superintendente, que é o cargo executivo de design, então tenho que falar com os designers. Aí quando eu estou dentro da minha área, eu falo bastante com eles, mas eu tenho que ter essa faceta, tanto que falar tecnicamente, e aí é um ponto onde eu domino bem. E aí, como você falou, em português, hoje eu tenho feito bastante curso coach, porque falar com executivos de negócio já é outro ponto. Eu não posso ser técnico demais, porque senão Exato. eu perco eles e eu tenho que saber Exato. fazer essa dose. Então vamos pegar o seu criativo, por exemplo. Eu imagino que também trabalha um pouco com dev, né? Você deve ter um time de devs também Sim, que trabalha com bastante, back-end. muito. Então, vamos lá. Você tem os devs e os designers, são técnicos, mas são opostos. Os Perfeito. devs, eles são lógicos, certo? Quando você vai falar com Exato. ele, não é para eles não são pessoas que perdem completamente interesse se você fala sobre o sentimento que está passando,
né? Eu sempre pego uma analogia que acho que é mais conhecida público geral, que é a diferença de arquitetos e engenheiros, né? O arquiteto, Perfeito. você vai discutir o que ele quer que o cliente sinta, igual o designer. Ele vai discutir o que você quer que o cliente, como passar a informação que vocês querem pelo design. Então vai trabalhar sobre sentimentos, e os devs são os engenheiros. Eles vão construir uma coisa Perfeito. para dar certo. Eles não querem saber o sentimento que passa, para eles é sobre dar certo. E você deve ver esse embate que é muito clássico sobre o, a figura que trabalha com o público, que seria os designers, arquitetos, e a figura que trabalha com a estrutura, que são os devs, os engenheiros. Sempre tem um embate, que Exato. é não adianta você construir uma coisa funcional se nem quer usar, e o outro não adianta você construir uma coisa que quer usar se vai quebrar. É um embate Exato. É milenar, isso. né? É isso que eu vivo. E quando vai para a faceta do negócio, é a mesma coisa, porque o Itaú, que eu estou hoje, é um banco de engenheiros. Então, você pega toda a camada de executivos, eles são desse jeito, são extremamente lógicos e racionais. E então Isso. eu tenho que dosar muito, porque falar sobre a Exato. experiência do cliente, sobre o sentimento do cliente, é até você me falar que isso dá lucro. Então, dosa, isso aqui dá Então, lucro, eu acredito em você. É a longo exato. prazo, eu acredito em você. E esse está no triângulo, né? Então, é isso que eu quero dizer. São públicos diferentes, você tem que ter estratégias diferentes para comunicar com eles. E é isso que nós trabalhamos. Não adianta você querer falar sobre dados com o time de design. Eles vão perder Perfeito. completamente. Eles estão falando sobre dados, estão aqui. Aham. Aí estão preparando, terminando o projeto que é para entregar sexta-feira. Já perderam completamente. Eles vão falar, meu, é tanto número, para quê? Para quê? Tá, mas o que o cliente vai sentir? Não quer saber. Não quer saber, não quer É saber. Aí você isso. vai falar com o engenheiro, aí você fala, ó, seguinte, o cliente não tendo uma experiência boa, aí o cara tá bom. Ele abre aqui o Slack, o Teams, né? Fica aqui no Teams, aqui Sim, conversando, respondendo, preparando, sei lá, preparando o kick-off meeting da quinta-feira, por semana que vem, tô nem aí. Então, tudo isso tem a ver com comunicação. Como você vai se comunicar? Tudo tem estratégia. Comunicação é uma estratégia. perfeito. E aí chega no business, que é aí que eu falo. Os dois você pode ser técnico, na área dele. Quando chega no business, você também pode ser técnico, na área dele também. Que não é nem a parte design e nem a parte lógica, não quer saber de nada. O que eles querem saber? Quanto que isso me traz? Eles querem Perfeito. saber, sei lá, você está com uma ideia, qual que vai ser o ROI dessa ideia, desse novo projeto? Exato. Então, e é Exato. isso que nós temos que aprender a nos comunicar, né? Então eu falo que, e isso não é uma coisa que puxa na minha cabeça, porque eu também uso isso. Então, eu tenho clientes que são é, diretores, executivos de empresas que são 100% business, são pessoas que querem entender sobre liderança, eles querem entender, querem falar sobre dificuldade na parte business, não querem ter aula focada em coisas técnicas, né? Eles querem saber sobre o conceito. Então, por exemplo, nós vamos falar sobre IA, por exemplo. Com Perfeito. um executivo, nós vamos falar sobre o conceito de IA, como que isso impacta no mundo dos negócios. Aí eu tenho muito também da parte tecnológica, muito devs, Ah, especialistas, dev do Nubank, dev da B3. Eles querem saber a raiz da IA, como que a IA está afetando, por exemplo, a parte de programação, como que a IA está afetando, eu tenho, por exemplo, dev do Nubank, como que a IA, o futuro da IA em online banking, né? Isso é uma coisa muito comum. perfeito. E aí voltando à parte de design, muitos diretores de design. E a parte de trabalhar o IA, como que a IA, por exemplo, trabalha com a influência da IA em design para expressar emoções, como que funciona, né? Então, por exemplo, Exato. eu dei uma aula sobre isso, que é um modo de arte, que agora eu vou esqueci o nome, mas que dominou nessa última década, que é aqueles bonequinhos meio 2D, meio simples, mas mais complexo. Então, falando sobre como isso está influenciando IA, e etc. Então, tudo tem um jeito diferente. E eu uso isso, meu cliente, né? Ótimo. Para poder expressar e poder passar minha mensagem. Que bom. É exatamente sobre isso. Fico muito, por isso que eu falei, eu fiquei procurando bastante e para mim ficou, quando você trouxe os pontos, agora foi além do que eu imaginava até. Tô curtindo muito, porque esses são os pontos. Lidar com esses assuntos e saber se expressar, acaba que a gente é influenciado muito também, não ter a própria personalidade Exato. para se colocar. Perder isso, perder a dose, já é
Super, eu concordo muito com você. Já é complexo fazer isso em português. Já é uma arte. Quando você está ali no board, você vê que tá a mesa tem gente de tech de um lado, de business do outro, e você vai domando a situação e falando, e eu ali como executivo de design, tentar me colocar no ponto importante, já é de desafio em português. Agora imagina inglês. Então, concordo muito. É bom saber que a aula ela trabalha esses pontos, né? De fato, os mesmos assuntos, os mesmos pontos, porque você vai criando um repertório para falar sobre o assunto. Eu me preocupo bastante porque hoje, assim, e eu até eu quero colocar você. Eu tenho 2 aulas já por semana. Eu queria colocar você mais uma ou duas para, de fato, aumentar junto com isso, porque é o que o Itaú paga, né? A outra, então acho que vale. Só que é isso, eu estou lendo bastante texto, vendo algumas coisas, entendendo a diferença de como fala uma coisa em inglês e outra em português, em inglês britânico e outra em inglês americano. Você vai pegando. Isso ajuda bastante, ajuda você ver um filme, ajuda você ver, mas de fato a comunicação é um outro ponto que é o que eu preciso de fato desenvolver. Queria muito fazer isso com você, porque se não desenvolver as ideias com o inglês, essas mesmas ideias, já usando inglês, fica complexo, porque a hora que você chega mesmo no vamos ver, aí você tem que puxar tudo. Eu não estou ali passando na alfândega, eu não estou vendo aqui sobre business de como foi no mundo fashion, tal situação. E aí você fala, meu, nunca desenvolvi as minhas próprias ideias sobre esse assunto que eu vou entrar agora. Sempre a aula foi baseada em outras coisas, então isso é bem importante também. Sim, e, por exemplo, eu sempre explico meus clientes, como que é um exemplo, porque as minhas aulas são bem dinâmicas. Então é muito difícil Perfeito, explicar como funciona uma aula, porque as minhas aulas são baseadas no que você precisa, nas suas dores. Né? Nós perfeito, temos, então, por isso que eu perguntei sobre o seu objetivo de curto prazo, porque nós temos um objetivo geral. Seu é se comunicar melhor que sua personalidade. Seu Eduardo, inglês e português, certo? Esse é o perfeito, more. Só que perfeito, vão aparecer objetivos de curtos prazos. Logicamente, como você agora, o, o curso, vai ter uma reunião importante, vai ter um evento, tudo isso vai aparecer. Então, minha aula é sempre modular. O que eu quero perfeito, é entender as suas dores. Por isso que eu falo que é muito difícil explicar como que é uma aula. Não tem uma aula, não existe. Existem exercícios que eu passo. Então, existem exercícios técnicos, como legal, vamos contar sobre storytelling, data storytelling, por exemplo, que é uma coisa que muitas pessoas conversam sobre, como aplicar storytelling em dados. Você vai trabalhar com uma equipe, com alguém que é mais focado em dados, que quer entender como é que você vai transformar dados em storytelling, como você vai cativar. Não é só mostrar dados. Para dados você pode até trazer a pessoa, mas às vezes não retém ela, né? Então, tem as aulas técnicas, que vão ser materiais técnicos, e tem também aulas que são um exercício que eu gosto muito de usar, que eu trago um material para você, alguma mídia, seja escrita, lida, não tem uma regra. Você vai perfeito, absorver essa mídia e você vai me explicar o que você entendeu. Né? Nós vamos praticar a sua perfeito, pronúncia, vai ler ou vai ouvir. E aí, bati minha cabeça e tive amnésia. Agora você tem que explicar o que você acabou de entender. Porque esse processo de você receber a informação, processar e explicar também é uma base de comunicação. Que é você está perfeito, recebendo informação, está processando ela né, em inglês, um habitat que você não está acostumado, você vai explicar. Só que com o tempo você está começando a aprender, você vai aprender a explicar de jeito mais direto. No começo você enrola demais, você se perde. É que eu ouço muito, nossa, eu até entendi, mas esqueci. Porque sua cabeça está tão funcionando em tantas coisas que você nem presta atenção mais. exato, No começo é assim. Conforme você vai ficando muito mais fácil você explicar conceitos. E aí vão começar a ser mais conceitos mais complexos. Né? Vão ser assuntos mais complexos. E também traz o benefício de que são aulas que irão trazer uma bagagem maior para você conversar. Também tem o network, que é muito importante. perfeito. Nossa, ótimo. Para mim, é super claro. Eu tenho super confiança, como você falou, em como vai ser as aulas. Acho que ficou claro. Eu não tenho nem experiência nem expectativa de vai ser assim, vai ser assado. Eu gosto desse ponto que você trouxe de ser dinâmico. Eu acho que é bem importante, porque, às vezes,
a situação de curto prazo começa a direcionar bastante, né, o que a sua cabeça está desenvolvendo, o que você está lendo, e isso vai me ajudar muito. Hoje eu peco muito, acho que você trouxe esse ponto, na velocidade de absorver. Conseguir absorver o que foi falado, eu pego um pedaço que já é, por causa da dislexia, já é complexo em português. Em inglês, nossa, fica difícil. Será que falou isso? Eu peguei um contexto e você pega parece que seja um texto escrito, seja um texto falado, cada vez eu pego um pouquinho mais, mas é sempre muito pouco. Eu falo, nossa, peguei o contexto, mas é tão pouquinho. Você fala, vamos lá, vamos ver o que tem. Então, se perde até mesmo para poder aí juntar o contexto e desenvolver. Então, é um desafio enorme mesmo, nossa senhora. Você, como dessa dificuldade da dislexia, eu acho que é uma coisa que você já aprendeu a trabalhar o seu ponto fraco para poder superar isso. Então, essa é a ideia também. A ideia Perfeito. é praticar, é para você superar esse seu ponto fraco também. Ai, ótimo, ótimo. Entendeu? Então, É, e a ideia é também sempre dar o feedback, ó. Gostei, ou difícil foi isso. Não quer dizer que eu vou mudar tudo. Mas eu preciso entender o que está complicado para você. Porque você tem que sair da zona de conforto, mas eu tenho que entender onde está o limite de sair da zona de conforto e o que é frustrante. Tem pessoas perfeito. que qualquer coisa que sai da zona de conforto é frustrante. Tem pessoas que têm essa característica, então às vezes é só aceita. E uma hora ela começa a entender e vai aceitando, vai melhorando. Mas tem pessoas também que estão acostumadas a ter zona de conforto, só que alguma coisa começa a virar frustrante. Então, também é entender aonde está as dores, aonde que está dado para a dislexia, e sem passando feedback. Por isso que eu falo, a ideia é ser dinâmica. A ideia da aula particular não é o particular em si de um ano no ano. É o particular também que as aulas são feitas para cada aluno. Então, eu não tenho uma Perfeito. lista de materiais que eu uso com os clientes. Eu preparo as Ótimo. aulas para cada cliente. Os temas podem se repetir, como eu falei. Então, quero pegar IA. Então, eu vou pegar IA por diferentes pontos. Lançou uma nova ferramenta, ou sei lá, crise na guerra da Ucrânia, que foi muito comum também na época da Ucrânia. Mas os pontos são diferentes. Eu dou até um exemplo, um cliente meu estava falando sobre como gosta de Star Wars e tudo mais, eu também gosto, entendo. Ele gosta de geopolítica, então eu preparei uma aula baseada em Star Legal. Wars e como que George Lucas usou a última batalha de Star Wars, ele usou como influência a Guerra do Vietnã. Então eu juntei isso, focado porque ele queria, Sensacional. para ser prazeroso. Então, minhas aulas são feitas para cada aluno. Eu não tenho uma lista de materiais que eu só uso Bacana. nos clientes. Perfeito. Nossa, melhor impossível. Fiquei bem empolgado, de verdade mesmo. Acho que é a primeira vez, a parte que você trouxe de frustração era de fato algo que acho que me afetou bastante por muito tempo. Só que dessa vez eu falei, ó, quer saber? Eu vou fazer isso. Eu tô com 48 anos, eu vou fazer isso, custe o que custar, chega. Então, até mesmo em situações eu furava a aula, não ia, cancelava o curso e era algo que, para não me frustrar, eu até desistia. No meio do caminho eu falo, desistir. Dessa vez, não. Marquei, falei com você, marquei, tô aqui, vai ser e tô indo, custe o que custar. Não tenho mais problema em me comunicar errado, eu consigo ir passando as minhas ideias. Às vezes eu peço licença, abro um tradutor aqui para tentar dar um socorro. Nem sei se é o certo fazer isso nessas situações, porque tem vezes que trava tudo. E aí dá uma tela azul, eu falo, meu Deus, eu não tô conseguindo nem para frente nem para trás. E assim que eu escrevo no tradutor, eu falo, porra, lógico que eu sei que a frase era essa. Não, você comentou o ponto certo. Primeira coisa, a ideia é que você se comportava na aula. Então, vão existir pontos de pressão. Então, eu preciso, às vezes, de Perfeito. pressão para treinar, porque a vida real é pressão e a vida não é bonita. Então, mas é tudo controlado. Então, tipo, a pressão que nós vamos precisar vai ser uma pressão controlada. Então, vai ser uma pressão artificial que eu vou gerar. Só que Perfeito. não precisa de todas as aulas. É o contrário. Eu quero que você se sinta confortável nas aulas. Então, eu quero que você se sinta confortável para poder errar. Porque você nervoso não ajuda ninguém. Não ajuda você nem a mim. Porque quando você está nervoso, você gagueja até em português. Uh, Né? Então, se do nada chegou, você for pro Itaú, né? Chega, não sei, talvez um presidente de Itaú, ou talvez algum sócio internacional, do nada chegou no seu escritório.
Ou fala português. Você não tá esperando. Começa a gaguejar em português, você não sabe nem qual é o seu nome, né? Exato. Então, Porra, acontece. é normal. É normal gaguejar. É normal, cara, é, você ficar nervoso. Só que a ideia é, isso não me ajuda também. Então, quanto mais calmo você tiver, mais honestos serão os seus erros. Aí você falou da parte Perfeito. da tradução. Contar um pouco da minha história. Então, eu sou um brasileiro americano. Eu falo inglês minha vida toda. Desde criança eu falo inglês. Então eu sempre fui fluente, sempre fui nativo, né? E eu comecei a dar aulas. Quando eu era mais novo, não sabia o que eu queria, eu tinha inglês, vamos dar aula. Quando eu comecei a escrever, quando eu escrevia no quadro, eu era muito inseguro sobre gramática, porque eu sou americano, mas também sou brasileiro, não sabia nada de gramática portuguesa. Assim como muitos, né, a maioria do Brasil. Então, eu já era muito inseguro sobre essa parte e também sobre escrever, porque eu falava, mas eu não escrevia. Nunca gostei de escrever nem em português nem em inglês. Então, Nossa. eu dava aula, às vezes, e eu ficava com um dicionário, então eu precisava escrever alguma coisa, dar um jeito de sair do quadro, comentava com ele. Aí aqui do lado tinha um tablet, tinha um iPad meu pronto aqui, no tradutor. Aí eu lá escrevi o que eu queria, aí ele me dava a resposta. Ah, mas lógico que é assim. Por quê? Você sabe a resposta. Então o que acontece? Você tá com a facilidade lá do seu lado. O tradutor tá lá. Você não pra que pensar, é só jogar no tradutor. Porque o seu cérebro é assim. O seu cérebro não quer trabalhar, ele não quer funcionar. Então, para que você vai pensar quando você pode só jogar no tradutor? Por isso tem essa dúvida. Aí quando você vem e fala, putz, é lógico, eu sabia. Você sabia, só que era muito mais fácil jogar no tradutor do que se esforçar e pensar. E não é sua culpa, seu cérebro está também contra você. Sim. Seu cérebro não quer que você faça isso. Então, responda a sua pergunta. Nem sei se é certo fazer isso. Não é. Porque o que acontece Perfeito. normalmente? Você está tão acostumado com a tradução, não sei o que é, só traduzir, o que acontece quando você está one-on-one, principalmente com, por exemplo, o seu chefe. Quando você está com o presidente e tal na sua frente. Que você faz? O presidente não fala português, eu sei, mas entendeu? Alguém grande que não fala português. Não, mas acontece, vem bastante, E porque como que aí você toda a faz? sala, nossa, Você entra em pânico. eu Você entro em trava, pânico. É, congela. exato. Outra coisa que acontece, eu escuto toda a situação desenrolar, fico bem mais mudo, o que não é o meu normal. Eu sempre participo bastante, coloco os pontos. E aí eu fico tentando pegar o contexto e formar uma única ideia, one shot. Chegar ali, pau, coloco ela. Ótimo. Rezando para não vir, e aí tentando formular ela mais vedada possível para não me vir perguntas. E aí Exato. funciona, só que é só isso. Dentro de uma reunião de 1 hora é muito pouco. E isso eu trabalho com os meus clientes. Uma coisa muito comum, uma coisa muito comum é como lidar com perguntas que você não sabe a resposta. Isso é muito comum. Isso é um problema para qualquer um, em qualquer língua. Qualquer Então, outro língua. dia eu tava trabalhando com um dev do Nubank, ele ia ter reunião com. Qual é o nome dele? O criador do Pix. É Ah, o. É Daniel? Não. É uma coisa eu acho Neto. que. Deixa eu ver aqui, se eu não. É alguma coisa Caramba, Neto. É... Esqueci, mas ele ia ter reunião com esse cara, e esse cara tinha fama de ser bruto. Brutal, assim. Conseguiu achar aí? criador do WhatsApp? Não, não. Eu falei WhatsApp? Desculpa. Eu quis É, dizer não. Pix. Desculpa, não sei É porque eu do falei WhatsApp. Pix, Pix. Eu falei o. WhatsApp. Pix. Ai, meu Deus do céu, Aí, minha cabeça. não. Alguma coisa Neto. Do. Deixa eu ver. Aqui ele coloca como Carlos Eduardo Brandt, mas é tanta gente do Pix, velho. É, mas Deixa eu é um ver. cabeça, que é alguma coisa. Eu tô vendo aqui, é alguma É coisa Roberto Neto. Campos Neto? Isso, vai comprar. Porra, é punk falar com ele. Então ele faz parte lá do board Nubank, então ele tem E vários gringos, e ele tinha que substituir a chefe dele, e ele já viu o cara massacrar a chefe dele. Aí ele falou, ferrou, o saca mesmo. que eu faço agora? Então, uma das nossas aulas preparatórias para essa reunião foi trabalhar com perguntas que você não sabe. Por quê? Qual que era a questão dele? Eu entendo sobre a minha área. Pode perguntar o que quiser, só que eu estou substituindo minha chefe. Eu não entendo sobre os outros. Eu fiquei sabendo agora uma semana antes que eu apresentar. Então, como lidar?
Então, nós trabalhamos com respostas que ele pode dar, mas nunca script. Por quê? Você está pensando, por exemplo, você tem um script. O que acontece quando você decora um Hum. script? O que acontece quando você pergunta uma coisa fora do script no telemarketing? Ligou lá, você quer Ah, assinar a Vivo, você perguntou uma coisa nada a ver. O cara desliga. é isso. Travou tudo. Trava tudo. Trava tudo, exato. Por isso eu nunca ensino um script. São ideias. Né? Então, como que eu estou trabalhar? Vamos trabalhar esse conceito. Então, qual que é a ideia, a fórmula? Ó, a ideia é você trabalhar que você não tem essa resposta no momento, que a ideia é você trabalhar que hoje os dados não foram compilados ainda. Então, é trabalhar com essa ideia, como você pode passar essa ideia adiante. Nunca ensino scripts. Nós podemos Perfeito. praticar alguns scripts na aula, mas sempre falo, não é para memorizar. É preciso entender o conceito e aplicar no seu dia a dia. Perfeito. Não, isso é ótimo. Eu concordo. Nem em português serve script para mim, por causa da Exato. dislexia. Eu vou furar, me perder, aí achar que eu esqueci um pedaço de script. Então eu olho, eu falo, beleza, é sobre isso, tchau. Então, pode ser palestra. Esse é um outro ponto. Hoje eu dou. Tem palestras, então teve palestra internacional do Figma, da da Dex, e eu nego, porque não tem como ir lá, e mesmo assim, eu posso ir lá, ninguém vai me perguntar nada, às vezes é isso, não vai ter pergunta aberta ao público. Eu não vou conseguir ser eu ali em cima, como eu consigo ser em português. Então, script não funciona para mim, que bom que é sobre ideias. Exato, exato. Mas não funciona para ninguém essa realidade. Não funciona para ninguém. Porque não tem como você prever o imprevisível. Você não sabe o que o cara está pensando. Né? Exato, exatamente, concordo muito. Então, isso é sobre o tradutor. Mas é a questão sobre usar o português na aula. É o segundo ponto. É muito. Pessoas no Brasil estão muito acostumadas a traduzir o inglês. O brasileiro está muito acostumado. É um vício muito errado nosso. Tem problema? É só traduzir. É só traduzir, tudo bem. Eu não sei a palavra, é só perguntar pro meu professor, ele fala aqui na hora, é rápido, né? Para que perder o tempo? Eu entendo. Porque de- precisa de tempo meu também, mais sacrifício. É muito mais fácil só traduzir o que você quer. O que acontece, de novo, no one-on-one, você esqueceu. O seu cérebro não entende o conceito de tipo, não tem como perguntar. Você vai descobrir isso na hora. Você esqueceu a palavra, você perguntar pro cara, putz, ele não fala português, né, mano? Porque não cai a ficha, só cai a ficha na hora. Então, o que eu já ouvi? Já ouvi muitas pessoas que perguntam, mesmo assim, e a pessoa não, ela fica tão nervosa que ela não sabe falar, ela pergunta em português. E o gringo fica com uma cara, tipo, completamente perdido. E já ouvi pessoas falando que eles fingiram mal súbito para poder sair de lá, né? Fingiram que estava Nossa, passando bem isso, mal. viu? Eu acho que eu Já, faria, eu já ouvi faria o mesmo. muito isso, muito isso. Se é online, o cara só desligou a internet. Fala, nossa, tô com problema na internet. Olha só. Então é muito comum isso, porque a pessoa nem entra na cabeça dela que no momento não vai ter como traduzir. Você não vai poder perguntar para ele. Então, usar o português Verdade. na nossa conversa é um desserviço para você. Porque para mim é muito mais fácil, Perfeito. mas é um desserviço para você. Então, como que você faz quando você esquece? Que tudo bem você esquecer. Você esquece português, eu esqueço muitas palavras em português e inglês. É você usar as ferramentas que você já tem hoje no português, que é contextualização, né? Você pode perguntar sinônimos, Uhum. usar sinônimos, que muitas vezes pessoas estão tão focadas numa palavra, traduzir essa palavra, que o sinônimo que ela já sabe está aqui do lado, mas ela está aqui, ó. Você fala um sinônimo, pessoal, é verdade. Por quê? Porque ele não está pensando no sinônimo, ele está pensando naquela palavra. Tem que ser exatamente aquela palavra. Exato. Nossa, Então, acontece. então esquece. Isso eu falei, a última vez que você ouviu a voz em português. Perfeito, eu gosto muito disso. E para mim não é um problema, não. Agora, entendendo como você trouxe, de fato, eu nunca tinha parado para pensar nisso, como isso gera o nervosismo mesmo, porque você se acostuma com essas ferramentas ali na sua mão. Quando você não tem elas, que é usar o português, ou alguma coisa para traduzir, é a hora que você trava completamente. Você não tem o mesmo repertório que é em português, você às vezes pediu um minuto, vou começar de novo.
e aí você começa de novo, quando, várias vezes em português, me perdi na ideia, falou, gente, um minuto, eu vou começar de novo, me perdi um pouco aqui. Então, o que eu estava querendo dizer é mais sobre, e vou para outra linha, você consegue ir navegando porque sim, naquela ideia você não está conseguindo fluir. Só que em inglês, você está sempre acostumado com isso. Ou pega o tradutor, ou vem, e aí a situação que já era complexa fica complexa vezes dois. Porque se você estava ali tentando comunicar com a pessoa, e agora você jogou uma segunda língua na história, que é você traduzindo, e aí tem que traduzir de novo. Putz, foi as piores experiências na minha vida, tentar pegar o tradutor para me comunicar com alguém. Porra, ficou ainda pior. Aí consegui resolver aquela primeira interação, as outras foi tudo cagado. Fica ruim, então não sabia que era assim. Então, para mim, sem problema, sem tradutor, sem português. E tem outro ponto também, né? Não é só esse, mas mesmo você conseguir, porque as pessoas falam, mas tecnologia, você pode só colocar um ponto, você consegue traduzir, mas chega um certo ponto, principalmente profissional, que você perde credibilidade, né? Você perde sua imagem. Então, esse cliente que eu falei, que era do grupo Max e do Board, ele veio de uma empresa, ele era diretor de uma empresa brasileira de atacado, então ele foi pro Maxi. Só que o board era tudo gringo. Ele falou que Nossa, teve um dia uma reunião e tava todo mundo lá no board, tava os diretores, e eles estavam conversando e ele tava com. Ele não era o único brasileiro, mas ele é o único que tava com um ponto, que não sabia falar. E aí foi que um gringo olhou pra ele e falou, ele sabia o básico, né? Mas perguntou, o que é isso aqui? Aí ele falou, tá traduzindo. Você não fala inglês? Ou não? Como você chegou aqui? O cara perguntou pra ele. Né? Tipo, como é que você chega aqui? Você não sabe falar inglês? Todo mundo aqui fala inglês, só você não fala. mas isso pega bastante. E mesmo que não chegue nesse ponto, vai ser uma coisa é você vai usa o ponto, daqui a um ano você continua com ponto. Aí Exato. fala, ainda assim, aí desmoraliza total. Então, eu tô nessa situação. Entrei, vou resolver essa situação porque eu não quero daqui a um ano estar com ponto no ouvido de novo. Eu não quero daqui a um ano tá usando o tradutor do Teams. Tem, maravilha, ótima tecnologia, só que eu não quero isso para mim. Ponto. Exato. E não tem problema usar. É você saber, você usar para te ajudar e não para ser dependente. Exatamente. Então, eu uso muitas ferramentas de IA. É muito comum, mas a IA veio para facilitar meu trabalho, não fazer meu trabalho. Concordo. Sem Muito. IA eu consigo ainda. Só que, então, por exemplo, eu preparo aulas hoje em slides. Antigamente eu preparava só em texto, porque eu não tenho tempo. Dou 10 a 13 clientes por dia, eu não tenho tempo de preparar tudo bonitinho. Nossa. Mas é tudo por texto. Então é uma formatação simples, né? É bem lógico, né? Meu jeito é bem lógico. Então, tudo simples. Aí veio o IA. Então, agora o IA tem uma ferramenta onde eu pego a aula que eu já faço normalmente, eu consigo não preciso ter a formatação, mas já me corta um pouco de tempo. Eu jogo na IA e ela só organiza é tudo um conteúdo mesmo, só que ela organiza em slides e cria imagem automática. Então agora foi da mesma aula, só agora tá bonitinho. Agora tem imagem, feito por IA. Então ela me ajuda. Se não tivesse IA, eu vou continuar mesmo. As Ela minhas faz a aulas não parte mudaram. braçal, né? Exato, exato. Então, essa que é a ideia do tradutor. Eu traduzo também traduzo. É muito comum traduzir, às vezes, quando eu preciso de uma coisa rápida, que eu não quero perder tempo, porque eu sei que eu sei falar. Eu sou um tradutor, eu sou um tradutor intérprete profissional, traduzo também em reuniões. Então eu sei que eu consigo. Só que às vezes eu tô sem tempo. Não quero me Concordo. preocupar. Às vezes deu um branco uma palavra, só vou e jogo rápido, porque eu sei que não vai me iniciar mais. Hoje eu sei escrever, eu não preciso de, de um. Não, uma IA, não precisa de uma IA para me Sim, corrigir. O corretor, eu não preciso do corretor mais, porque eu sei escrever. Então a ideia é, quando a perfeito. ferramenta ela substitui o seu skill, né? Quando você precisa dela para viver, aí que tá o problema. A ferramenta tem que te ajudar e não fazer esse trabalho. Ah, é o que eu faço isso em português, mesma coisa. Eu boto a ideia e falo, ó, só formata no meu tom. Então, assim, ela sabe como eu falo, ela já viu, já treinei ela para falar como eu. Falo, ó, coloca no meu tom, porque, meu, tem que ter tempo, só uma estrutura aqui para mim.
Então, concordo muito. Outro ponto que eu queria até te perguntar, fala muito, né, de assiste filme com legenda em inglês e tal. Eu coloco, mas minha cabeça vai e volta que eu falo, nossa, peraí, eu fico ali, que chega a doer a cabeça E para aí, absorver e tal. Então eu por falo, que que sua caramba, cabeça faço, dói? não faço? Você sabe? Eu acho que porque é complexo, eu pego um pedaço, aí falta outro, aí vem outro, aí eu fico tentando voltar a entender, e aí É uma, res- essa compreensão é punk. é uma resposta bem simples, porque você está gastando. É o mesmo, a dor de cabeça é o mesmo motivo que você tem cãibra. Você É está o exercício gastando, mesmo. você está gastando muita caloria, né? Você está gastando muito. Agora eu esqueci qual que é o ácido. Você gasta muita caloria, você libera o ácido, tem cãibra. É a mesma coisa do cérebro. Então você está pensando tanto, e lembra que o cérebro não gosta de pensar. Eu sei que às vezes é muito contra-intuitivo, mas se eu não me engano, você só pensa em torno de 10, no máximo 10% do seu dia. Todo o resto é piloto automático. Exato. Então, por isso você vê esses grandes CEOs que precisam tomar muita decisão, como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, que só tem um tipo de roupa, né? Eles têm cozinheiro, tudo. Não é porque eles não não conseguem, é porque eles não querem perder tempo pensando. Se você ficar pensando qual roupa eles vão usar, você está gastando energia. E chega no final do dia, tem até um Verdade. estudo que usaram juízes e viram que os juízes que iam reajustar apenas no começo do dia eram muito mais flexíveis do que no final do dia, porque estava com fadiga já no final do dia, tanto pensar. Eu não quer nem saber, falou, não, vai continuar preso. E a mesma coisa, porque isso chama Perfeito. fadiga de, como chama? Fadiga de decisões. Não, tem isso mesmo. Então, sobre o filme, eu não recomendo muito com a legenda. A legenda vai te dar vocabulário, como escrever, não é ruim. Só que não é o que você precisa agora. Você precisa de uma agilidade maior na fala. Então eu retirei toda a legenda. Ah, perfeito. É que Tira eu a não sei o seu legenda e nível deixa o ainda, né? áudio. Sim, Mas a questão é, nunca vai ser fácil, tá? Você pode perfeito. ser C2, o nível mais avançado. Se você está acostumado, eu já conheci pessoas assim, tá? Se você está acostumado a assistir filme com legenda em português, por exemplo, ou dublado, que seja, você não consegue assistir sem legenda. Porque o cérebro está acostumado, ele quer ler, ele quer ouvir em português. Isso é Isso. muito comum, muito comum. Nossa, meu sogro hoje é presidente da empresa que é dona da Macro, esqueci agora. Então ele fala Hum, inglês desde sempre. E ele sempre assistia perfeito. filmes dublados. Não gostava. Porque ele não conseguia. Porque ele está tão É, acostumado. Lembra, hábito vai ser muito mais forte do que habilidade. Pode ter perfeito. certeza. Nossa, perfeito. Faz todo sentido. Todo sentido. Então Tá vai ser ótimo. difícil, vai ser difícil. Mas nunca vai ser fácil. Não adianta pensar, não, mas quando tiver melhor vai facilitar. Não vai. Não vai. Até filme em português tem que prestar bastante atenção, porque dependendo do sotaque você já se perde um pouco. Exato, exato. Vai assistir o. Qual aquele famoso lá com o Lampião, o nordestino? Aquela comédia brasileira, O Auto da a Compadecida? Alta Compadecida também. Não é isso que eles falam? É, Tem de nada. exatamente. Eu vi, esse veio na minha cabeça na hora, porque ele é muito rápido, outro sotaque, mas Exato. concordo. Bom saber. Vou tentar tirar a legenda. Muito bom. Perfeito, Eduardo. Então, eu espero conseguir ajudar você nessa jornada. Então, nós vamos começar. Ótimo. Não vai ser agora, que eu vou viajar amanhã, mas eu volto dia Perfeito. 12, estou de volta. Tá Então, ótimo. espero ver você a partir do dia 12. Combinado. Vou deixar marcado aqui. Foi muito bom. Obrigado Só uma demais. dúvida, quantas horas semanais você está procurando fazer? Eu tô pensando em fazer 2 horas dividido em 2 dias, ou pelo Certo, menos em janeiro vou ter que começar 1 hora. Aí depois eu certo. quero aumentar para 2 horas. Tudo bem, 2 aulas, né? Por semana, mas em janeiro vou ter que ser uma aula só por causa dos horários. tudo ótimo. Então, meu horário está livre lá, você pode ver minha Tá agenda. Eu bom, trabalho das 7 da manhã às 10 da perfeito, noite. O que tiver combinado. disponível, fique à vontade em marcar. Tá ótimo, perfeito, vai ser ótimo. Então, Boa Eduardo, viagem para você, muito obrigado obrigado demais. e eu espero ver você a partir do dia 12. Tenha um ótimo final de Combinado. semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.